Vamos falar sobre um tema muito presente na sociedade atual: a ansiedade na vida moderna e como a teosofia pode trazer reflexões e caminhos para compreender e enfrentar esse desafio do nosso tempo. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, considere se inscrever no canal e apoiar este conteúdo com like. Isso ajuda este conteúdo a chegar a outras pessoas que também buscam compreensão mais profunda e evolução consciente. Vivemos na era tecnologicamente mais avançada da história humana. Podemos nos comunicar instantaneamente em todo o planeta. Temos acesso a mais informação em um único dia do que gerações anteriores tinham em anos. Automatizamos tarefas que antes consumiam vidas inteiras. E ainda assim, ansiedade, exaustão emocional e sobrecarga mental crônica aumentam no mundo inteiro. Isso cria um paradoxo. O progresso externo acelera. A estabilidade interior muitas vezes enfraquece. A teosofia sugere algo profundo. O sofrimento humano não é apenas externo. Está profundamente ligado à forma como a consciência se relaciona com a mente e com a personalidade. A ansiedade moderna pode não ser apenas psicológica. Pode ser uma crise de desenvolvimento da consciência. Na teosofia, o ser humano é compreendido como uma estrutura multidimensional de consciência. Dentro dessa estrutura, existem diferentes níveis que atuam de forma integrada e influenciam a maneira como pensamos, sentimos e reagimos ao mundo. No nível mais concreto, temos o corpo físico, responsável pela sobrevivência e pela interação sensorial com o ambiente ao nosso redor. Em seguida, encontramos a natureza emocional, onde se manifestam desejos, medos, apegos e impulsos que moldam grande parte das nossas reações no dia a dia. Depois, temos a mente inferior, que atua por meio da comparação, da reação imediata, da análise prática e dos mecanismos de defesa psicológica. Acima desse nível está a mente superior, associada à reflexão profunda, à ética, a visão de longo prazo e a capacidade de compreender o significado mais amplo das experiências. E, finalmente, existe a consciência espiritual profunda, ligada à percepção de unidade, ao propósito existencial e à interconexão entre todos os seres e a vida como um todo. O grande desafio da civilização moderna é que ela tende a superestimular os níveis emocionais e os aspectos mais reativos da mente inferior. Ao mesmo tempo, raramente cria espaços para o fortalecimento dos níveis mais elevados de consciência, como a reflexão profunda, o sentido de propósito e a conexão interior. Esse desequilíbrio gera uma tensão interna constante nas pessoas. E com o tempo, essa tensão interna contínua pode se manifestar como ansiedade profunda, sensação de vazio e dificuldade de encontrar estabilidade emocional e mental. A mente inferior é necessária. Ela desempenha um papel fundamental na nossa sobrevivência. É ela que calcula riscos, interpreta sinais de perigo e permite reações rápidas diante de ameaças. O problema não é a existência da mente inferior. O problema é quando a consciência fica presa quase exclusivamente nesse nível de funcionamento. A civilização digital moderna estimula constantemente esse estado. Vivemos cercados por notificações contínuas, ciclos emocionais acelerados da mídia, identidades construídas a partir da comparação social e uma pressão permanente por desempenho e validação. Nesse ambiente, o cérebro raramente entra em estados de recuperação profunda. O sistema nervoso permanece em alerta quase o tempo todo, e quando o estado de alerta se torna permanente, ele deixa de ser proteção e passa a se transformar em ansiedade crônica, exaustão emocional e dificuldade de encontrar equilíbrio interno. A teosofia ensina que existe em nós a capacidade de observar os próprios pensamentos. Essa capacidade é chamada de consciência observadora. Quando essa consciência começa a se desenvolver, algo muda profundamente na forma como vivemos nossas experiências internas. Você passa a perceber os pensamentos surgindo, mas deixa de ser totalmente controlado por eles. Você continua sentindo emoções, mas deixa de se definir exclusivamente por elas. Gradualmente, começa a surgir um espaço entre o estímulo e a reação,
um espaço onde é possível escolher, em vez de apenas reagir automaticamente. E é exatamente dentro desse espaço que nasce algo essencial: a liberdade interior. A liberdade de não ser dominado por impulsos imediatos. A liberdade de responder com consciência, clareza e propósito. Uma das ideias centrais da teosofia é que a separação, da forma como normalmente a percebemos, é em parte uma ilusão. Na superfície, a sociedade moderna reforça constantemente a sensação de separação, por meio da competição, da comparação social e da construção de identidades baseadas em diferenças externas. No entanto, níveis mais profundos de consciência experimentam algo diferente, uma sensação de conexão, interdependência e unidade com a vida ao redor. Quando a consciência se percebe como isolada, desconectada dos outros e do próprio sentido de pertencimento, o medo tende a aumentar. E quando esse medo se torna constante, ele frequentemente se manifesta como ansiedade, insegurança e sensação de vulnerabilidade permanente. Compreender essa dinâmica é um passo importante para desenvolver uma percepção mais ampla da realidade e uma relação mais equilibrada com nós mesmos e com o mundo. Na teosofia, o karma é compreendido como um princípio de causa e efeito com um caráter educativo. Um processo contínuo de aprendizado e evolução da consciência. Pensamentos repetidos, ao longo do tempo, criam tendências emocionais. Essas tendências emocionais passam a influenciar a forma como percebemos a realidade. A percepção, por sua vez, molda o comportamento. E o comportamento, repetido ao longo dos anos, acaba moldando a trajetória de vida. Nesse sentido, a ansiedade moderna muitas vezes reflete condicionamentos mentais e emocionais acumulados ao longo do tempo. Padrões de pensamento, reação e interpretação que foram sendo reforçados de forma quase automática. Mas a teosofia também ensina que condicionamentos não são permanentes. Eles podem ser compreendidos, trabalhados e transformados. Quando desenvolvemos consciência sobre nossos padrões internos, abrimos espaço para novas formas de pensar, sentir e agir, e com isso, para novas possibilidades de experiência e de vida. A aplicação prática dos princípios teosóficos começa com pequenas mudanças no dia a dia. O primeiro passo é aprender a observar os próprios pensamentos, sem reagir imediatamente a eles. Esse simples exercício já cria mais espaço de consciência e reduz respostas automáticas. Outro aspecto importante é reduzir estímulos desnecessários. Nem toda informação precisa ser consumida, nem toda reação precisa ser imediata. Também é essencial criar momentos diários de silêncio, momentos em que a mente pode desacelerar, se reorganizar e recuperar equilíbrio. Com o tempo, torna-se possível reconstruir a própria identidade a partir da consciência interior, e não apenas da validação externa, das comparações sociais ou das expectativas do ambiente. A estabilidade emocional e mental não surge de forma instantânea. Ela cresce lentamente, mas de maneira sólida e sustentável, fortalecendo a sensação de equilíbrio interno e clareza de propósito. A ansiedade nem sempre é um fracasso pessoal. Muitas vezes, ela é um sinal de que a consciência está sendo sobrecarregada, tanto pelo excesso de estímulos externos, quanto pela identificação automática com pensamentos e emoções internas. A teosofia nos convida a lembrar de algo essencial. Você não é o medo. Você não é o ruído mental. Você é a consciência capaz de observar tudo isso. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda este espaço a continuar crescendo e a alcançar mais pessoas que buscam profundidade, clareza e evolução interior. A verdadeira evolução interior começa quando a consciência se torna mais forte do que a reação.